Dando continuidade à história, O Segredo, ditado pelo espírito de Antônio Carlos, escrito por Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, narrado por Lucy. A viagem de trem. Após o café da manhã, saíram da pensão e entraram num táxi, que os levaria à estação ferroviária. Lucila e os filhos não haviam até então entrado num carro e gostaram da experiência. O veículo parou em frente à estação. Alfredo contratou um homem que ali trabalhava para levar as duas malas. E ele pegou nas mãos dos meninos. Lucila estava com Mariana no colo. Ficaram todos perto. Estava sendo muita novidade para ela e para os meninos, e eles não sabiam para onde olhar. A estação era grande e movimentada. Alfredo comprou as passagens e se dirigiram para a plataforma para esperar o trem. Um outro trem estava saindo. Edson se assustou com o barulho, por ser aquele veículo enorme, e ficou com medo e começou a chorar. Alfredo o pegou no colo e conversou com ele. E Lucila pegou, segurando forte a mão de José Luiz. Calma, filhinhos. Ela tentou acalmá-los. Isso é o trem, muito bonito, legal. A gente entra nele, senta e essa máquina desliza pelos trilhos. Não tenho medo. Edson parou de chorar e abraçou Alfredo, que o acariciou. O novo pai ficou contente com o gesto do garoto. Lucila acariciou José Luiz, porque percebeu que o mais velho também estava com medo. Será muito gostoso entrar nele. No trem, vocês vão ver. Calma, José Luiz, não tenha medo. Os meninos se acalmaram. O trem que iam viajar chegou. Eles entraram e o carregador colocou as malas no bagageiro, recebeu e saiu. Comprei as passagens para esses 2 bancos, mostrou ele. Vou virá-los um de frente para o outro. Pronto, agora nos acomodamos. Alfredo sentou-se no meio dos 2 meninos para lhe dar segurança e foi calmamente explicando para eles tudo o que acontecia. Logo os meninos gostaram da viagem. Estava sendo para eles uma aventura. Quiseram olhar pela janela, ficaram de pé para observar. Estavam eufóricos. Alfredo sorria ao vê-los contentes. Para Lucila, era também novidade e ela estava maravilhada. O trem parou em outras estações e eles não se assustaram mais com o apito. Gostaram e sorriram. O trem, explicou Alfredo, param em algumas cidades. Umas pessoas descem, outras entram. Alfredo, observou Lucila, você está sendo carinhoso com os meninos, obrigada. Contou ele. Fui criado com pais carinhosos, que não batiam em filhos, educava com conversas. Quero ser como os meus pais. E ele, batia neles? Não, respondeu Lucila. Eu sempre estava atenta para que as crianças não o aborrecessem, porque eu temia que ele pudesse surrá-los. Pelos vagões sempre passa vendedor, elucidou Alfredo. Vende-se de tudo. De fato, logo passou um senhor com um carrinho vendendo diversos itens. Ele comprou lanches, pipocas, bolachas e doces, uns brinquedos e olhou os bonés. Lucila, vamos comprar bonés para os garotos. Escolha. José Luiz, qual boné você quer? Perguntou a mãe. Esse. Mostrou o menino. Ele gosta da cor verde. Escolhe sempre quando é perguntado o verde. Explicou Lucila. Ela pegou o verde e escolheu outro para Edson. Colocou-os em suas cabeças.
Eles não precisam ficar dentro do trem de boné, observou Alfredo. Boné serve para proteger a cabeça do sol. Lucila, me desculpe, mas os cabelos deles estão muito curtos e mal cortados. Era eu que os cortava, e com uma tesoura muito velha que fora da mãe do Sidão. Agora, observando outras crianças, entendi que não se usa cabelos assim. Os bonés podem esconder esses cortes, mas cabelos crescem. Eu os levarei de agora em diante ao barbeiro, e eles terão cabelos bonitos. Não fale na nossa casa que era você quem os cortava. Fale que você, por não poder sair por causa de Mariana, pediu para uma vizinha levá-los ao barbeiro, e ela pediu para serem cortados assim. Tudo bem, concordou Luciola. A viagem, se não atrasar, está marcada para chegarmos ao nosso destino às 13 horas. Como não avisei quando voltaria, não teremos o almoço e então devemos mesmo é comer o que vendem no trem. Agora, Luciola, que os meninos estão gostando da viagem, vamos aproveitar para conversar. Ele se sentou ao lado dela. Os meninos ora sentavam, ora iam à janela e exclamavam contentes. Olhe, Edson, as vaquinhas! Veja aquela casa! Luciola, por falar em vaquinha, eles irão tomar leite, chás, somente se precisarem. Eu tenho vacas na minha fazenda. Que bom! Eu sei que leite é um bom alimento para as crianças e eu darei também para Mariana. Agora, decidiu ele, vamos planejar para não nos contradizer. Sua vida será outra, a da Luciola. Você nasceu e cresceu na cidade que eu citei, que está no seu registro. Essa cidade deve ser como a que morou com seu tio. Lá não tem represa. Há bares, uma praça, uma igreja, onde tem um padre, algumas lojas e médicos. É pequena, tem uns 15.000 habitantes. Você não precisa mentir quanto à escola, lá as tem. Diga que você tem uma irmã que foi embora para longe, você perdeu o contato dela, que o seu pai faleceu e que quando a sua mãe casou-se de novo, você não se deu bem com o padrasto. Por isso casou tão nova. É verdade, parte dela, interrompeu Luciola. Eu tenho irmãos, mas não sei deles. A vida nos separou. E quanto a nós, continuou Alfredo, como todos da cidade, conhecíamos desde crianças. Namoramos por 2 anos e resolvemos casar. Você com 15 anos para que saísse da casa de sua mãe. Tivemos 3 filhos e os partos foram difíceis. E foram mesmo. Luciola novamente o interrompeu. Eu sofri muito e a maior parte do tempo eu estive sozinha. Fui ajudada por uma parteira. É isso que falaremos, que foi atendida por uma parteira, mas omitiremos que esteve sozinha. Lá a maioria das mulheres tem partos com parteiras, mas como não teremos mais filhos, diga que o parto da Mariana se complicou e que a parteira falou que o seu útero virou e que não terá mais filhos. Isso ocorre mesmo? Perguntou Luciola. Eu não sei. Eu escutei isso da minha mãe. Ela falava que esse fato ocorreu com ela e por isso teve somente 5 filhos. Falo isso e não me importa se pode ocorrer ou não, decidiu ela. Luciola, eu estou há 7 meses nessa fazenda. Diremos que você, grávida, com os 2 pequenos, e por ser uma viagem longa, não foi comigo. Depois eu queria deixar tudo arrumado para recebê-los. E então ficou e agora fui buscá-la. Realmente devemos planejar bem o que falaremos sobre nós. Conhecemo-nos, repetiu ele, desde crianças, embora eu morasse na fazenda. Ia muito à cidade. Eu também estudei o básico. Namoramos como todos os jovens e sempre nos demos bem. Eu penso que sobre isso está tudo decidido. Agora eu gostaria que me falasse sobre você,
pediu Lucila. Enquanto conversavam, estavam sempre sendo interrompidos pelos meninos e até por Mariana. Foram muitas as vezes ao sanitário. Deixe-me pegar Mariana para você descansar os braços. Alfreda pegou. Continuaram conversando e ele a esclareceu. O que você pode falar no lugar em que iremos morar e que todos sabem porque eu contei é: os meus pais viveram bem, um casal que combinava e se gostavam. Mamãe morreu, sofreu um ataque do coração, talvez um infarto. O meu pai ficou muito desgostoso e 8 meses depois também faleceu. Ele foi encontrado morto em sua cama, provavelmente do coração também. Isso, Lucila, é verdade. Foi isso que ocorreu. O meu pai era rico, pelo menos para o lugar em que morávamos. A fazenda era grande. Com a morte de papai, os meus irmãos e eu resolvemos vendê-la. Fizemos isso, e eu peguei a minha parte e quis me aventurar em outro lugar. Eu coloquei o dinheiro no banco. Eu vim para uma região sobre a qual o meu tio, irmão da minha mãe, comentava muito. Ele conhecia e gostava desse lugar. Vim, percorri por dias cidadezinhas perguntando sobre as fazendas à venda. Gostei de fato da região. Me informaram de umas terras à venda. As vi, gostei e acabei por fazer negócio. Eu comprei uma fazenda. Ela é pequena, mas com o trabalho está sendo e será produtiva. Viajei para buscá-los. Demorei porque eu ainda não conhecia Mariana e esperamos uns dias para viajar com eles em segurança. Viajamos de charrete, paramos muito para descansar e ficamos em pensões. Depois viajamos de trem. Você precisa saber os nomes dos meus pais, irmãos, das cunhadas e dos meus sobrinhos. Por favor, eu falo e você repete. Lucila repetiu. Ele a elogiou e ela sentiu seu rosto se avermelhar. Não estava acostumada a receber elogios. Diremos que os meus irmãos e eu nos dávamos bem, mas nos desentendemos na partilha e cortamos relações. Por isso não planejei voltar lá, talvez por ser longe, demorar a viagem, e que por esse motivo talvez eles não venham nos visitar. Você tem 27 anos, não foi antes casado? Ou não é casado? Lucila quis saber. Casado? Não, eu sou solteiro. Afirmou Alfredo. Eu tive namoradas, envolvimentos, mas nada sério. Cuidei muito dos meus pais e os meus irmãos mais velhos se casaram e saíram de casa. E eu fiquei com eles. Na fazenda, eu fiquei por 2 anos com uma moça. Ela queria filhos. Começamos a nos desentender e nos separamos. Meus envolvimentos não merecem ser mencionados, não deixaram marcas. Passaram com o vento. Alfredo, como você tem certeza de que não pode ter filhos? Lucila estava curiosa. Ele demorou alguns segundos para responder. Ela pensou: talvez possamos ter outros filhos. Será que ele fará diferença entre eles, como os meus e o dele? Eu não posso ter filhos, afirmou Alfredo, voltando a falar. Quando a relação com essa moça da fazenda não estava mais dando certo, mamãe me contou que eu, pequeno, com 2 anos e 9 meses, tivera cachumba. E num descuido dela, subi por uma escada no telhado atrás de um dos meus irmãos e caí de uma altura de 2 metros. Machuquei-me. Tive alguns cortes, muitos arranhões. A minha cabeça se complicou. Fiquei muito mal, a ponto dos meus pais temerem que eu morresse. Lucila, isso não deve ser mencionado, por favor. Repita para mim o que você deve falar. Ela novamente o fez. Sempre moramos na mesma cidade. Eu tenho uma irmã mais velha que, mocinha, foi para uma cidade grande trabalhar. Deu algumas notícias, mas depois não as deu mais. Perdi o contato com ela. Isso sobre a irmã
Ela não mentiu. Meu pai morreu. Minha mãe se casou de novo, mas eu tinha medo e não gostava do meu padrasto. Você e eu nos conhecemos desde crianças, namoramos e por não querer mais ficar com a minha mãe, nós dois resolvemos casar. As crianças nasceram em partos difíceis e o terceiro foi mais ainda. Então a parteira afirmou que talvez eu não pudesse ter mais filhos. Quando você perdeu os pais, eles faleceram, venderam a fazenda e você quis se mudar para longe, para um local onde o seu tio passara e gostara. Repetiu de novo os nomes de todos da família dele. Que boa memória você tem! Ele a elogiou novamente. Onde mora esse seu tio? Perguntou Luciola. Quando ele me disse isso, trabalhava viajando, vendendo produtos. Ia para muitos lugares. Esse meu tio gostava dessa região, a que eu moro agora, e dizia ser produtiva. Não faltar chuvas e as pessoas serem melhores. Esse meu tio já faleceu, e antes de minha mãe. Quando eu quis me mudar, sair de lá, eu me lembrei dele e resolvi vir. De fato, eu gostei da região. Com o dinheiro que eu recebi de herança, eu comprei a fazenda. Havia ficado 2 casas na cidade que eram dos meus pais, sem vender. Os meus irmãos venderam e eu tinha de assinar para passar a escritura. Foi por esse motivo que eu viajei. O que eu agora irei lhe contar será para ficar entre nós dois. Para todos na fazenda, eu fui à cidade para resolver um problema. Agora será porque eu fui buscá-la. Alfredo fez uma pausa. Lucila percebeu que ele se entristeceu com as lembranças. Ele, após responder uma indagação de José Luiz, olhou para Lucila e voltou a contar. Como eu falei, o meu pai era rico. A diferença entre mim e os meus irmãos é de muitos anos. Isso porque mamãe teve meus 2 irmãos, depois 2 meninas e por último eu. Uma das meninas morreu com 9 meses por uma febre, talvez por alguma doença que não fora diagnosticada. A outra, com 5 anos, faleceu por um acidente. Foi muito triste. O meu pai estava chegando em casa. Estava a cavalo tocando o gado. Ela foi encontrá-lo, querendo mostrar a ele um brinquedo que ganhara. Devia ser uma coisa grande que fazia barulho. Nunca soube o que era. Esse assunto era sofrido para minha mãe. Minha irmãzinha, saltitante e fazendo barulho, foi ao encontro de papai. O gado se assustou e ela foi pisoteada por 2 bois. Muito machucada, sobreviveu por 2 dias. Ficamos somente nós 3. Quando meu irmão mais velho completou 18 anos, o meu pai deu a ele um sítio situado do outro lado da cidade e mais perto dela. Meu irmão foi morar nele, trabalhar e com 20 anos se casou. O outro papai comprou para ele um armazém, onde ele vende tudo para a agricultura, sementes, adubos e materiais de construção. Ele, trabalhando, foi progredindo, também se casou novo. O meu pai não me deu nada. Talvez pensasse que eu poderia ficar com a fazenda, porque era eu que há tempos cuidava dela. Quando o papai faleceu, meus 2 irmãos resolveram vender a fazenda e dividir o dinheiro em 3 partes. Eu os lembrei de que o nosso genitor havia dado coisas para eles e que era eu, há anos, que trabalhava na fazenda. Os 2 disseram que iam fazer o que planejaram, dividir em 3. O meu irmão mais velho pegou muitas cabeças de gado da fazenda e as levou para o seu sítio. Os 2, meu outro irmão e ele, brigaram feio. O que é o dono do armazém pegou uma faca e foi atacar o outro. Eu entrei no meio. Ele me feriu e também o outro irmão. Olhe, Lucila, a cicatriz no meu braço. Alfredo levantou a manga da camisa e Lucila viu uma cicatriz que ia do ombro até uns 2 dedos antes do cotovelo. Alfredo voltou a contar.
Ninguém por aqui me perguntou o porquê dessa cicatriz. Depois eu estou sempre de camisa, mas se perguntarem, foi por um tombo quando eu era criança. Eu caí de uma árvore e um galho me espetou, certo? Sim, eu estou atenta ao que você fala, concordou Luciola. Isso é bom. Mentir é sempre ruim. Tem inconveniências e se pode se contradizer. Mas nessa nossa situação eu não vejo, não encontro alternativa. Lucila, esse será o nosso segredo. Segredo é algo que não se deve dizer, não pode ser divulgado, que deve ficar oculto. Juramento para mim é algo muito sério. Jurei está jurado. Eu fiz de que nunca ia bater em você e pode ter certeza de que eu não o farei. Eu sou contra a violência, fui criado com amor. Os meus pais não batiam em nós e eu nunca bati em ninguém. Você, para nossa tranquilidade, deve jurar para mim que nunca, mas nunca mesmo, e para ninguém, dirá o que fizemos. Você jura? Juramento para você é importante? Costuma cumprir com seus juramentos? Até hoje eu não jurei, mas agora eu juro, e juro por Deus, que nunca, para ninguém eu contarei o que fizemos. Será o nosso segredo. Isso me tranquiliza, Alfredo suspirou aliviado. Não sei se o que fizemos é crime, porém foi errado. E toda cautela com aquele outro deve ser tomada, o cara é violento. Sim, ele é. Lucila sentiu um frio na barriga só de pensar na ira do Sidão. Porém, passou rápido e ela pediu. Acabe de contar a briga dos seus irmãos. Alfreda atendeu e voltou à narrativa. O ferimento do meu irmão foi um pouco mais grave. Fomos para o hospital, fomos atendidos, suturados, medicados e resolvemos não dar queixa. Os dois, mesmo brigados, e se não fosse pela minha intervenção, talvez um tivesse morrido e o outro sido preso e se tornado assassino, resolveram, mesmo se declarando inimigos, se unir para me lesar. Disseram-me que eu não tinha filhos para deixar a eles bens materiais, que eles não me pediram para que eu cuidasse dos nossos pais e que o dinheiro da venda da fazenda seria dividido em 3. Eu já me chateara muito. Pensei nos meus pais, que eram pais deles também, mas para mim, quando eles precisaram, eram meus. O fiz para eles. Se os meus pais soubessem o que estava acontecendo, com certeza estariam sofrendo. Eu não queria brigas, concordei e disse para os dois: vocês sabem que estão me lesando, eu também sei. Fico triste. Lembro de que mamãe falava: algo mal adquirido é mal gasto. Tudo bem. Faremos como vocês dois querem. Vendemos a fazenda, passamos a escritura sem conversar. Eu nem olhei para eles. Arrumei tudo para viajar. Tenho um amigo que trabalha no cartório. Contei a ele que ia partir, mas que lhe escreveria dando meu endereço. O fiz jurar que não o daria a ninguém e pedi que me escrevesse quando os meus irmãos vendessem as casas. Eu fui embora, despedi-me de poucas pessoas e aqui comprei a fazenda. Meus 2 irmãos venderam as 2 casas e eu desconfiei de que ficaram com mais do que me deram. Mas não me importei. Antes ser lesado que ser o enganador. Voltei lá somente para isso. Visitei somente uma antiga empregada de minha mãe. Dei dinheiro a ela. Vi os meus irmãos no cartório, nem os cumprimentei. Assinamos a escritura e recebi a minha parte. Agradeci o meu amigo que trabalha no cartório. E ele me contou que os meus irmãos não têm mais amizade. Pedi para ele rasgar o meu endereço e retornei. Lucila se admirou e elogiou. Você é honesto. Sou sim. Eu tento sempre ser justo e bom. Estou há pouco tempo nesse meu novo lar, mas os empregados gostam de mim. Lucila,
eu era solteiro. Na fazenda eu tive uns envolvimentos e você poderá saber, escutar comentários. Podemos dizer que, por não querer me mudar e acompanhá-los, brigamos, estivemos separados. Reconciliamo-nos e você foi me buscar. Será assim então, concordou ele. Com o que eu recebi da venda dessas 2 casas, eu comprei materiais para a fazenda e compraremos para nós e para as crianças o que necessitarmos. Você gostará de lá. A casa-sede é grande, confortável. Ainda não tem eletricidade, mas está programado para ter logo. Tem banheiro dentro de casa e o chuveiro com água quente pelo sistema de serpentina. Canos passam por dentro do fogão a lenha e esquentam a água, que vai para um reservatório do banheiro. Tenho uma empregada. Eu quero continuar com ela. Ela é uma moça honesta e eu a respeito. Eu? Ter empregada? Lucila admirou-se. E por que não? Essa moça chama-se Marta. Ela era empregada dos antigos proprietários da fazenda. Quando a comprei, o senhor me deu boas referências dela. Esse senhor já havia se mudado de lá. Foram residir em outra cidade. Ele vinha de 15 em 15 dias para cuidar de tudo. Esse antigo proprietário me contou que eles quiseram levar Marta, mas ela não quis ir. Marta faz tudo direitinho. A casa é grande e você tem as crianças para cuidar. Ela ajudará. Ela é diferente. Diferente como? Perguntou Lucila, curiosa. Ela tem cicatrizes. Marta se veste sempre com roupas de mangas longas. Eu nunca vi. Me contaram que o seu braço esquerdo tem muitas cicatrizes, mas é o seu rosto. Ela tem uma cicatriz grande do lado esquerdo do rosto, que começa no couro cabeludo, passa pela testa, pela orelha, o olho esquerdo ficou repuxado, mas ela enxerga com ele. A boca é torta, mas isso não a impede de falar normalmente. Eu não sei como, o nariz não foi tão atingido, é quase perfeito. A coitadinha tenta esconder e usa o cabelo para isso, mas não costuma dar certo. O que aconteceu com ela para ter essas cicatrizes? Perguntou Lucila. Eu não procurei saber detalhes, somente sei que foi por água quente. Ela é uma boa pessoa, você gostará dela. Nós nos daremos bem, com certeza. Alfredo, eu quero que saiba que eu sou uma pessoa fácil de combinar. Eu gosto de ajudar, eu tenho dó de todos que sofrem. Ele a olhou, sorriu e esclareceu. Com toda certeza, sua maneira de viver será muito diferente. Verá muitas pessoas e terá muitas delas para conversar. A fazenda é perto da cidade. Você poderá ir andando, com certeza caminhará por uns 30 minutos. Poderá também ir pedalando de bicicleta. Na fazenda tem 2, ou ir de charrete. Fará amizades. As pessoas que moram pela região e na cidade são amáveis. Lá podemos encontrar muitas coisas para comprar e mesmo em casa conversará com a Marta, com os empregados e com as mulheres deles. Temos 3 casas de colonos e todas estão ocupadas. Que maravilha! Irei gostar sim. Obrigada, Alfredo. Não vamos nos agradecer, vamos sim, com esperança, começar uma nova vida. Continuaram conversando, repassaram alguns assuntos e falaram de si, do que gostavam, de alguns fatos engraçados e interessantes que aconteceram com eles. A viagem de trem foi muito agradável. Os meninos gostaram demais. Mariana não deu trabalho e os 2 se conheceram. Agora na nova residência. Chegamos, graças a Deus. Seja bem-vinda, Lucila. Desceram do trem, ela com a filhinha e ele com os meninos. Os deixaram parados na plataforma e voltou para pegar as 2 malas. Meninos, segure na saia da mamãe, pediu Alfredo. Vamos por ali.
Saíram da estação. Lucila observou o local. A estação fica na periferia da cidade. Alfredo chamou um carro de aluguel, um táxi. Acomodaram-se e foram para a fazenda. Ao passar por uma porteira, ele mostrou: aqui começa a fazenda Santa Ana, a Santana. Ali é nossa casa, o nosso lar. Os meninos olhavam tudo e Lucila admirou-se. A casa era enorme. Havia visto uma assim em gravuras. O carro parou em frente da casa. Eles desceram. Alfredo pagou o taxista, colocou as malas na varanda e gritou: Marta! Marta, chegamos! Lucila observou a casa, agora de perto. De fato era grande. Em toda a frente havia uma varanda que subia por uma escada de 4 degraus. A casa toda era pintada de rosa clarinho. Havia na varanda vasos com plantas, uma mesinha e 6 cadeiras. A porta de entrada era larga e de madeira. Venha, Lucila, entremos, convidou Alfredo. Lucila, ao escutá-lo, saiu do torpor, porque estava maravilhada. Viu um vulto de mulher. Não havia direito porque ela ficou atrás da porta. Escutou-a. Senhor Alfredo? Chegou sem avisar. E trouxe a família, respondeu ele. Venha, Marta, conhecê-los. Esses são os meninos. O maior é o José Luiz. José Luiz, não queremos que o chame de Zé. Esse outro é o Edson. A nenê é a Mariana. E essa mulher linda é Lucila, minha esposa. Prazer, prazer, disse Marta. E com a cabeça abaixada e também um pouco o corpo, pegou uma mala e entrou. Eles entraram na sala, e era grande. Lucila olhava tudo e por momentos não sabia o que fazer. Lucila, eu vou deixá-la aqui em casa. Com certeza deve ter na cozinha alguma coisa para comer. Marta, por favor, leve as malas para o meu quarto. Deixe os meninos andarem por aí, pela casa. Coloque Mariana na cama para que descanse. Eu tenho de ver algumas coisas pela fazenda. Volto logo para um cafezinho. Aproximou-se de Lucila e falou baixinho. Fique à vontade, organize as nossas roupas, arrume as camas nos quartos. Eu tentarei voltar logo. Eu tenho de fato de resolver uns problemas e muito o que fazer. Saiu. Ela ficou na sala e os meninos perto dela. Marta, por favor, me leve para o quarto, pediu Lucila. Seguiu a empregada pelo corredor. Entraram num quarto. Lucila colocou Mariana na cama e a nenenzinha se espreguiçou. Ela estava querendo deitar. Os meninos até então nada falavam, mas não saíram de perto da mãe. Estavam acanhados e não sabiam o que fazer. Bem, se é para nos acomodar, vamos nos acomodar, decidiu Lucila. Marta, é aqui nessa parte da casa que estão os quartos? Sim, senhora. Chamo-me Lucila. Me chame assim, por favor. Irei olhar os quartos. Se temos um berço, mas não tem colchão, disse Marta. Será que as crianças não querem comer? Comemos muitas coisas no trem, não estamos com fome, mas queremos água. Marta dirigiu-se à cozinha, Lucila e os meninos atrás. A recém-chegada não havia visto até então uma casa tão grande. A cozinha era enorme. Marta pegou água no pote, que estava fresca e gostosa. Tomaram. Marta, por favor, vamos organizar onde dormiremos. Vamos novamente aos quartos? E voltaram. Se este é do Alfredo, será o nosso, concluiu ela. O das crianças, o mais perto. Eram 4 quartos, todos grandes e arejados. No que escolheu para as crianças havia 3 camas.
Marta, será este o das crianças. Um menino em cada cama, colocaremos o berço aqui. Mesmo sem o colchão, eu posso por hoje forrá-lo com uma coxa ou algo assim. Marta pegou o berço que estava no outro quarto. As duas arrumaram as camas. Não tem muitas roupas de cama, observou Lucila. Teremos de comprar. Com o berço arrumado, a mãe pegou Mariana, que estava dormindo, e a colocou no berço. Com ela aqui eu fico mais tranquila. Não haverá perigo de ela virar e cair. As duas foram para o quarto que Alfredo ocupava, onde havia uma cama de casal e outra de solteiro. Arrumou a cama de casal, pediu para Marta levar as roupas sujas e colocá-las de molho para serem lavadas. Quando a empregada saiu, Lucila arrumou a cama de solteiro. Por enquanto ele dorme numa cama e eu na outra, decidiu. Tirou as roupas das malas. Mariana estava gostando de ficar deitada e continuava dormindo. Ela chamou os meninos e foram à cozinha. De lá viu Marta na lavanderia, situado do lado de fora da casa e ao lado da cozinha. Ela estava no tanque lavando roupas. Nesse espaço havia 2 tanques e varais. Alfredo entrou na casa pela porta da cozinha. Vim para um cafezinho, disse ele sorrindo. Marta entrou na casa. Passo rápido o café. A água está quente, disse ela. Lucila não sabia o que fazer. Não tivera tempo de ver o que havia na casa, nos armários. Observou o que Marta fazia. Com o café pronto, Alfredo se sentou e tomou. Estava, Marta, com saudades do seu café. Sente-se, Lucila. Tome também. Lucila sentou-se e saboreou o café. Os 2 meninos não saíam de perto da mãe. Lucila, disse Alfredo, eu tenho muito o que fazer. Queria ficar aqui com vocês, mas eu não posso. Conheça a casa com os meninos. Alfredo saiu e Marta voltou para as roupas e Lucila resolveu andar pela casa e conhecer tudo. Começou pela cozinha, abriu todos os armários para ver o que tinha neles. Nossa, tantas coisas! Que pratos lindos! Olha essas xícaras! Olhou da porta para a lavanderia. Na casa havia água corrente, torneira nas pias e também nos tanques. Viu a área do fundo da casa, o quintal. Havia árvores frutíferas e uma pequena horta. Assim que eu puder, irei aumentar essa horta e ver se eu consigo mudas de minhas ervas. Minha horta. Será que as minhas plantinhas estão morrendo por falta de água? Gostava muito delas. Foi abrindo todas as portas dos cômodos e dos armários. Olhava e após fechava novamente. A cozinha era de fato grande. Havia uma mesa com 12 cadeiras, armários e um fogão a lenha. Nesse cômodo havia 3 portas, uma que ia para a lavanderia e o quintal, outra para o corredor e a outra que Lucila abriu era uma despensa, um local de armazenamento. Em um dos lados havia prateleira. Estavam produtos de limpeza e na outra alimentos. Com os meninos ao seu lado, voltou à sala, que era mobiliada com poltronas, cadeiras, bancos e uma mesinha central. De enfeites, havia vasos e uns bibelôs. Depois, preocupada com Mariana, voltou aos quartos e entrou no que ia ocupar. Ali, além das camas, havia um armário grande. Abriu e viu roupas de Alfredo e cobertores. Aqui no inverno faz frio. Nunca senti frio. Deve ser interessante. Abriu todas as gavetas. A maioria estava vazia e viu na gaveta da mesinha de cabeceira uma arma. Como Mariana continuava dormindo, foi a todos os quartos. A maioria das gavetas, armários estavam vazios. Após, foi ao banheiro.
Este era grande, com vaso sanitário, pia, box e água corrente. Voltou ao quarto, abriu as malas, colocou as roupinhas limpinhas nas gavetas e os seus objetos pessoais, como shampoo, creme, no banheiro. Devo ter conhecido a casa toda, concluiu ela. Os meninos ficavam atrás da mãe e eles também olhavam tudo. É nossa casa? Perguntou José Luiz. Sim, filhinho, iremos morar aqui. Ela percebeu que eles não estavam entendendo bem o que estava acontecendo. Ah, eu também não, pensou concluindo. Porém, está sendo muito bom. Eu estou gostando, tomara que continue sendo assim. Resolveu dar banho nos filhos. De fato, a água era quente e teve de abrir também a água fria para temperá-la. Depois tomou banho. Viu Marta fechando a casa. Senhora, digo, Lucila, estou fazendo o jantar. Normalmente faço sopa, gosta? Sim, muito, e as crianças também. Foram jantar. A comida estava muito gostosa. Alfredo chegou, jantou e avisou. Ainda tenho que fazer algumas coisas. Vá dormir com as crianças, a hora que quiser. Quando eu chegar, eu vou tentar não acordá-los. Tomarei banho e irei dormir. Amanhã você deve ir à cidade para comprar o que de mais urgente nos falta, como toalhas de banho, lençóis, mamadeiras. Faça a lista. Você irá fácil à cidade e achará perto da igreja muitas lojas. Tudo bem, irei sim. Você encontrou problemas na fazenda? Não, porém há coisas que somente eu posso fazer. Marta foi arrumar a cozinha e Lucila não sabia se ajudava ou não. Resolveu conversar um pouco. Marta, onde você dorme? Ali, mostrou ela. Na lavanderia havia uma porta que Lucila não abrira. Ela não saiu da casa. Ali tem o meu quarto e banheiro, falou ela. Vou para a sala, ficarei lá um pouco e depois iremos dormir. O dia foi agitado. Leve a lamparina, aconselhou a empregada. Ela pegou a lamparina e foi para a sala. Mariana acordou e ela ficou com a filhinha no colo. Amanhã, determinou, irei fazer o que Alfredo sugeriu, ir à cidade comprar o que falta. Comprarei mamadeira para dar leite para Mariana. Eu quero dar também leite para os meninos. Indagarei onde é o correio e escreverei para o tio Basílio. Eu quero tranquilizá-lo. Os meninos ficaram por ali, na sala, perto dela. Vendo-os sonolentos, os levou para o quarto, acomodou-os nas suas camas. Depois amamentou Mariana, a fez dormir e foi após para o seu quarto. Alfredo dormia na cama de casal. Irei me deitar na de solteiro e tentar também dormir. Ela deixou aceso no corredor o lampião que iluminava tanto o quarto em que os filhos estavam quanto o dela. Quando Alfredo chegou, acordou e fingiu que dormia. Ele tentou não fazer barulho e o viu deitar. No outro dia cedo, acordaram todos juntos. Mariana chorando, querendo mamar. Os meninos, ela e Alfredo. Bom dia! Cumprimentaram-se. Ela foi cuidar dos filhos e ele foi para a cozinha, onde Marta já havia preparado o café. Lucila deu leite para os meninos e bolo, enquanto Alfredo tomava café, falou. Lucila, peça para Marta ajudar com a charrete. Eu vou lhe dar esse dinheiro, vá à cidade e Marta ficará com as crianças. Compre hoje o que de fato for mais urgente. Amanhã, com mais tempo, voltará para comprar o resto. Foi o que Lucila fez. Junto a Marta, arrumou a charrete. Marta, pediu Lucila, cuide dos meninos. Irei deixá-los na cozinha brincando com os brinquedos deles. Mariana está dormindo. Se ela chorar, pegue-a e acalente. Vou tentar ser rápida. Quando eu chegar, irei ajudá-la na cozinha e preparar o almoço.
conferiu o dinheiro que Alfredo lhe dera e foi à cidade. Logo encontrou a igreja e viu muitas lojas. Parou a charrete e foi às lojas. Pessoas a olhavam. Lucila as cumprimentava sorrindo. Entrou primeiro numa farmácia onde comprou mamadeiras e escovas de dente para ela e para os meninos. Foi a uma loja de móveis e comprou colchão para o berço e travesseiros. Queria trocar os de todos. Em seguida, comprou lençóis e toalhas. A senhora é nova aqui? Perguntou uma vendedora curiosa. Sim, eu vim morar com meu marido na Fazenda Santana. Ah! Respondeu isso por 3 vezes. Viu o correio e rápida foi lá. Perto havia uma papelaria. Ela comprou bloco e envelopes. Escreveu um bilhete para o tio, somente para avisá-lo de que tudo dera certo e que estava gostando, bem e feliz. Também deu seu endereço e prometeu escrever mais na carta seguinte. Colocou-a na caixa de carta para ser enviada e decidiu voltar à fazenda. O resto comprarei amanhã, decidiu. Retornou para a fazenda. Assim que chegou, pediu para um empregado tirar o cavalo da charrete e entrou em casa. Marta estava com Mariana no colo, que chorava, pois estava com fome. Lucila sabia que o seu leite não estava sendo suficiente para alimentá-la. E como ela não estava mais tomando chá para aumentar o leite, estava tendo pouco. Lavou a mamadeira e preparou o leite para a filhinha, que mamou se deliciando. Após arrotar, a colocou no berço que estava na cozinha. O colocara ali para que a nenenzinha ficasse perto de Marta. A primeira coisa que fez foi colocar o colchão no berço. Irei agora lavar esses lençóis e toalhas, decidiu Lucila, para já dormir com eles essa noite. Após, trocarei todos os travesseiros. Foi o que fez. Os 2 meninos iam aonde ela ia. Ficaram perto da mãe. Eles ainda não estavam acostumados com a casa. Depois, Lucila foi ajudar Marta com o almoço. Mariana, agora mais alimentada, ficava acordada quietinha e estava dormindo mais. Quando Alfredo chegou para o almoço, ela contou para ele o que fizera e que voltaria à cidade no outro dia para comprar o restante. Alfredo, eu posso reformular a horta? Sempre gostei de cultivar verduras e ervas. Claro! Se você, na cidade, seguir a rua da praça, encontrará uma loja de produtos agrícolas. Compre o que quiser e marque na minha conta. Após o almoço, Lucila com os filhos foram à horta. Os meninos, acostumados a brincar ao ar livre, gostaram. Ela viu tudo o que tinha e planejou plantar o que queria. Entrou na casa e foi à sala, à varanda. Aqui colocarei mais vasos com plantas e farei à frente um jardim, planejou ela. Na sala mudou uns móveis de lugar e também os enfeites. Gostou do resultado. Deu banho nos filhos e foi para a cozinha ajudar Marta com o jantar. Lucila, você disse que amanhã voltará à cidade. Você não compraria umas coisas para mim? Pediu Marta. Você irá comigo. Vamos deixar algo pronto para o almoço de amanhã. Iremos cedo, que não está tão quente, e voltaremos a tempo de fazer o almoço. Eu levarei as crianças. Eu? Ir à cidade? Admirou-se Marta. E por que não? É que eu não vou à cidade. E por quê? Lucila quis saber. É que... Mamãe, o que a Marta tem no rosto? Perguntou José Luiz. Lucila pegou o filho, ficaram em frente a Marta, que se afastou e encostou no fogão. José Luiz, Lucila falou com carinho. Marta fez um dodói, machucou o ferimento, sarou e ficou a marca, cicatriz. O que você faz quando alguém se machuca? Lucila aproximou-se mais de Marta.
Por ela estar encostada no fogão, não teve como se afastar. Com delicadeza, Lucila tirou os cabelos dela do rosto, os colocou atrás da orelha. José Luiz olhou para Marta, agora de bem perto, e respondeu à mãe: Para não doer, eu assopro e passo a mão. O garoto, num gesto espontâneo, passou a mãozinha no rosto de Marta, soprou e depois a beijou. Marta se emocionou, encheu os olhos de lágrimas. Lucila colocou o filho no chão e abraçou a empregada. Marta, não sinta vergonha da cicatriz que tem. Devemos nos envergonhar quando fazemos algo errado. Será que eu fiz? Pensou Lucila. Não sei, porém sinto-me aliviada e não envergonhada. Amanhã, determinou Lucila, iremos à cidade. E será você quem comprará as suas coisas e nada de colocar os cabelos no rosto, combinado? Sim, eu irei com você, decidiu Marta. Você tem dinheiro? O senhor Alfredo me paga salário. Tenho sim, afirmou a empregada. Jantaram e, após, Alfredo e Lucila foram para a varanda com as crianças. Os dois se sentaram no banco maior. Ele pegou na mão dela. Está tudo bem? Desculpe-me por não lhe dar mais atenção. Como fiquei fora, eu estou tendo muito o que fazer. Está tudo bem. Estou gostando demais daqui. Ele a beijou. Vamos namorar? Você quer namorar comigo? Perguntou ele. Quero. Ficaram conversando e Alfredo depois recomendou. Você deve ir às lojas de roupas e comprar agasalhos para você e para as crianças. Por enquanto, agasalhos leves, depois outros. Logo começa a esfriar. Lucila estava gostando de fato de estar ali, e os meninos também. Até Mariana, mais alimentada, estava tranquila. No outro dia, logo após o café da manhã, Lucila com as crianças e Marta foram para a cidade. Marta, observou Lucila, fez bem em colocar os cabelos para trás. Você tem cabelos bonitos. Eles estão secos e mal cuidados. Porém, um bom shampoo e creme resolverão. Talvez pessoas a olharão, será por curiosidade, mas isso passa. Na segunda vez que a virem, não a olharão mais. E se você se sentir observada, olhe para a pessoa e sorria. Farei isso, mas eu estou nervosa. Lucila havia feito uma lista do que precisava. Primeiro foram comprar um carrinho e saíram da loja com a Mariana nele. Depois a loja de roupas, a perfumaria e Lucila ajudou Marta a escolher o que seria bom para os seus cabelos. Fizeram quase todas as compras desejadas. É hora de voltarmos, decidiu Lucila. Deixaremos para outro dia as sementes que eu quero comprar. Onde foram, as pessoas as olharam curiosas. Queriam ver a esposa de Alfredo, os filhos dele e Marta, que quando se sentia olhada, fazia o recomendado, os encarava e sorria. Na volta, Lucila perguntou a Marta: Não foi tão difícil, foi? Não, de fato foi mais fácil do que eu pensava. Marta, o preconceito existe porque a pessoa se sente alvo. Se você se sente aceita, as pessoas também o fazem. Foi somente na loja de sapato que uma vendedora me perguntou se a minha cicatriz era de queimado. E fui eu que respondi, lembrou Lucila. Disse que sim e em seguida pedi que me mostrasse o sapato que apontara. A moça ficou toda sem graça e foi rápido pegar. Marta fez uma pausa e após perguntou: Você sabe por que eu me queimei? Alfredo me contou que foi com água fervente. Para mim, isso já basta. Não preciso saber de mais nada. Não quero fazê-la recordar. Recordações que não são agradáveis devem sair do coração, do nosso sentimento. E ficar, porque não são possíveis de se esquecer,
somente na nossa mente. Lucila, ao falar isso, lembrou da casinha do lago e de como foi difícil a sua vida. De fato, são lembranças que não se apagam, mas não deve ficar na área dos sentimentos, pois se o fizermos, corremos o risco de sentir autopiedade, mágoas, deixá-las nos machucar. Então, lembranças assim devem sair dos sentimentos, do coração, e ficar na memória, porque não podem ser apagadas, porque foram vividas. Posso contar o que aconteceu? Perguntou Marta. Sim, claro, se você quiser. Morávamos, contou Marta, numa casa na cidade, que era alta e que tinha porão e escada para entrar. Éramos meu pai, minha mãe e 4 filhos. Eu sou a terceira. E a quarta era também uma menina. Quando ocorreu o acidente, eu estava com 6 anos e a minha irmã estava para completar 3 anos. Nós duas brincávamos no quintal embaixo da janela da cozinha. Meu pai usou água fervente após despenar um frango e, sem olhar, penso que era algo que ele costumava fazer, jogou água pela janela. Fomos atingidas, eu mais. A água caiu direto no meu rosto e braço, na minha irmã, mais nas costas. Gritamos desesperadas, fomos acudidas, queimamo-nos. Minhas queimaduras infeccionaram. Foi o que piorou as cicatrizes. A minha irmã as tem menos. Não me lembro da dor direito. Parece que eu esqueci. Mamãe contava que eu desmaiei e chorava muito de dor. Isso foi por semanas. Meus pais fizeram de tudo o que puderam por nós duas. Saramos e as cicatrizes ficaram. Senti essa minha diferença quando eu fui para a escola. As crianças riam de mim e eu chorava. Não queria ir. Frequentei a escola por 2 anos. Aprendi a ler e escrever, mas foram mamãe e meus irmãos que me ensinaram um pouco mais. Estava com 13 anos quando meu pai faleceu e mamãe teve muitas dificuldades financeiras para nos criar. Fomos despejados da casa em que morávamos e ela arrumou emprego de empregada doméstica aqui nessa fazenda e pôde nos trazer. Ficamos todos no quartinho que hoje eu ocupo. Os meus irmãos arrumaram empregos, mamãe um namorado. Minha irmã foi morar com a madrinha dela e eu fiquei aqui como empregada. Você tem contato com a sua família? Lucila quis saber. Tenho. Meu irmão mais velho casou e mora numa fazenda vizinha. Nos vemos de vez em quando. O meu outro irmão foi morar numa cidade grande. Ele me escreve umas 2 vezes por ano. Minha irmã casou e mora na cidade. Aqui nós fomos. Também nos vemos, mas raramente. Mamãe teve outro companheiro e mais 2 filhos. Ela mora na cidade. Sei deles e eles sabem de mim. Talvez, pensou Lucila, Marta seja como eu. Tem irmãos, mas a vida os separou. Coitada da Marta. Vou tentar ajudá-la no que for possível. O importante, disse Lucila, é que você pode contar conosco, comigo, e com toda certeza poderemos contar com você. Seremos amigas. Marta se emocionou e Lucila também. Todos têm a sua história. Todos nós temos momentos difíceis e alegres para recordar, concluiu Lucila. Marta, Lucila mudou de assunto. O banheiro que você usa tem chuveiro e água quente? Não, eu tomo banho de bacia, esquento a água. De hoje em diante você tomará banho no nosso banheiro e de chuveiro. É que está decidido, determinou Lucila. Foi somente depois de 2 dias que conseguiram voltar à cidade e acabar de fazer as compras. Os novos moradores se adaptaram à casa, à fazenda.
Lucila ajudava Marta no trabalho doméstico e as duas organizaram melhor a casa. Fizeram um jardim à frente da casa, onde plantaram plantas que floriam. Semearam as sementes de hortaliças e ervas na horta e plantaram árvores frutíferas no pomar. Os meninos brincavam no quintal e Lucila colocava Mariana no carrinho e a levava para onde ia. Marta, observou Alfredo, você está parecendo uma outra pessoa. Está bem, alegre. 2 dias depois, voltaram à cidade e acabaram de fazer as compras. Os dois, Alfredo e Lucila, namoraram por uns dias e depois passaram a viver como marido e mulher. Lucila estava feliz. Para ela, estava vivendo num paraíso. Tudo estava certo. Lucila, você precisa de algo? Quer alguma coisa? Perguntou Alfredo. Ir ao dentista, respondeu ela. Gostaria de tratar os meus dentes. Enquanto estive com o meu tio, eu ia ao dentista. Depois eu não fui mais. Eu também preciso ir ao dentista. Iremos juntos. 2 dias depois, o dentista os recebeu e fizeram o tratamento dentário. Lucila conversava com as pessoas quando estava na cidade, na fazenda com os empregados e com as mulheres deles. Passaram a ir à missa aos domingos e os patrões fizeram Marta ir também. Às vezes, um deles tinha de sair com as crianças por não quererem ficar por muito tempo na igreja. Foi após uma missa que 2 mulheres se aproximaram deles, se apresentaram e fizeram um convite. Lucila, todas as quintas-feiras, das 14 às 17 horas, um grupo de senhoras se reúne para conversar, tomar lanche, trocar livros e revistas e estamos convidando você. Lucila olhou para Alfredo e sorriu e fez um sinal para ela aceitar. Obrigada, eu virei sim, afirmou Lucila. E na quinta-feira, Lucila foi à cidade ao encontro de charrete, deixou os meninos com Marta. O encontro foi agradável. As senhoras 20 no local se encontraram no clube da cidade, numa sala reservada. A cada encontro, 2 traziam um lanche. Conversavam. Lucila falou de si e completou que ela e Alfredo ficaram separados porque ela não queria acompanhá-lo, que reataram e ela estava gostando muito dali. As senhoras trocavam livros e revistas. Lucila achou o encontro muito agradável. Pegou um livro para ler. Uma coisa que sempre gostou foi de ler. Depois que se mudou para a casinha do lago, não lera mais. Quando voltou para casa, Alfredo quis saber se gostara. Muito! Irei todas as quintas-feiras. Leu o livro que trouxera em 5 dias. Com o dinheiro que o tio Basílio lhe dera, comprou livros, porque queria participar da troca e também mais algumas coisas para ela. O país naquela época estava tendo inflação e não era bom guardar dinheiro. Assim, contente, na outra quinta-feira levou os livros que comprara, mesmo sem lê-los. Os leria depois. Nessas reuniões conheceu pessoas e fez amizades. Tudo estava dando certo para ela, que agradecia, orava a Deus pelo que estava recebendo, por todos estarem bem. As cartas. Quando Lucila escreveu a primeira carta para o seu tio Basílio, agora primo, foi mais um bilhete para tranquilizá-lo. Escreveu que fizera uma boa viagem e que tudo dera certo, e que fora para um lugar bonito. A casa era enorme e que ela e as crianças estavam gostando muito. Contou que o seu esposo se chamava Alfredo e os filhos José Luiz, Edson e Mariana, que seu esposo era educado e amável. Deu o endereço para Basílio lhe responder. No correio
soube que as fazendas, sítios e chácaras que rodeavam a cidade, seus moradores tinham uma caixa postal. Foi essa que Lucila anotou para o tio, onde recebia as correspondências. Se alguém perto da casa de quem recebesse a carta fosse ao correio, e se o destinatário morasse no seu caminho, a entregava. Pelos cálculos, por ser em outro estado, Basílio demoraria de 4 a 6 dias para receber sua missiva. Por isso, em casa, no outro dia, ela escreveu outra carta detalhando mais a sua aventura e descreveu o lugar, a casa, e grifou: Eu tenho uma empregada. Ela se chama Marta e é uma pessoa muito boa. Escreveu que ela e as crianças estavam gostando e adaptados, e que estava refazendo a horta, o pomar e o jardim, que conversava bastante. Enfim, estava muito feliz. Depois de 13 dias, recebeu uma carta de Basílio, que começava: Querida Lucila, deu notícias dele, estava bem e disse que a carta dela o tranquilizou. Estava contente por ela, que era merecido. Lucila respondeu e o indagou: Primo Basílio, você sabe o que aconteceu com a prima Margarida? Não escutei nenhum comentário. Aguardou ansiosa a resposta. Lucila resolveu verificar o que tinha realmente na casa, limpar todos os armários, gavetas, lavar os cobertores. Haviam 5. Concluiu que teria de comprar mais. Nos armários da cozinha encontrou louças muito bonitas. Os pratos e talheres que usavam no dia a dia eram mais simples. Dona Eulália, contou Marta, usava essas louças quando havia visitas, mas estas eram raras. Eulália era a antiga proprietária. Lucila separou umas louças e as colocou como enfeites na sala e gostou do resultado. Não encontrou nada de diferente nos armários, a não ser um dos quartos do meio, ao limpar a parte de cima. Para isso, ela subiu numa cadeira e percebeu, ao passar o pano para tirar o pó, o fundo solto. Com força, puxou a tábua de madeira, que saiu, e apareceu um buraco, um vão. Um esconderijo, um lugar para guardar algo, exclamou Lucila. Olhou dentro e viu um envelope e um embrulho. Curiosa, pegou os 2. Desceu da cadeira e se sentou. Abriu o embrulho e se assustou. Nele havia uma corrente de prata e um pingente e um anel. De quem será isso? Por que será que ficou aqui escondido? Indagou a si mesma. Abriu o envelope e nele havia uma carta e um bilhete. Leu o bilhete. Amor, queria vê-la com esse meu presente. Ficará mais linda ainda. Amo-a. Não parece, pensou Lucila, ser cartão de marido. Será de um amante? Abriu a carta. Essa não falava nomes, nem para quem era, nem quem escreveu. Referia-se como amor, tanto para o destinatário como para o remetente. Lucila leu. Era uma carta de amor. A pessoa reclamava de não poder encontrar a outra sempre, que contava os minutos para poder revê-la, que a amava, e era uma tortura saber que estava com outro. Por que não fica comigo? Quem escreveu indagava. Terminava marcando o encontro na quinta-feira à tarde no lugar de sempre. Lucila colocou tudo de volta no lugar e continuou limpando, mas somente o fez naquele armário. Foi ter com Marta na cozinha, indagou a empregada. Quando os antigos proprietários venderam a fazenda, eles deixaram muitas coisas, não foi? Os móveis, enfeites, até cobertores. Sabe por quê? Venderam com tudo. Penso que a dona Eulália não quis levar nada daqui. Ela tinha uma casa montada na cidade em que moravam.
O trato era que quem comprasse a fazenda estaria comprando com tudo o que tinha nela. Eles tinham 2 filhos e nenhuma filha, não era? Sim, eles têm 2 filhos homens, são adultos. Eles gostavam de vir aqui quando crianças, cresceram e não quiseram vir mais. Não gostavam da fazenda. A joia, o presente, era para uma mulher. Só pode ser para a Eulália. Não havia mais mulher na casa, a não ser Marta. Será? Você gostava deles, dos seus antigos patrões? Perguntou Lucila. Sim, eles me tratavam bem, mas não como vocês. Pagavam-me direitinho. O senhor queria que eu fosse embora com eles. Eu não quis ir. Estou acostumada aqui e lugares diferentes me assustam. O senhor quis que você fosse e a senhora não? Lucila, curiosa, quis saber. Dona Eulália não falou nada a respeito disso. Eu penso que era por causa das mentiras que ela pedia para que eu confirmasse com o marido. Mentiras? Lucila estava cada vez mais interessada no assunto. Coisa sem importância, esclareceu Marta. Como dizer para o marido que ela ficara em casa a tarde toda, que não saíra, mas a dona Eulália saía. Dizia que ia dar uma volta a cavalo e de fato ia cavalgar. Ela saía às quintas-feiras? Como você sabe? Marta admirou-se. Talvez ela fosse às reuniões de senhoras como eu vou. Não ia. Dona Eulália não gostava das pessoas daqui e achava as senhoras beatas. Ela é bonita, Dona Eulália? Lucila quis saber. Era? É sim. Não tanto quanto você, mas é bonita. Estava sempre arrumada. Ela deve ter uns 45 anos. O marido é bem mais velho que ela. Talvez por isso sinta ciúmes. Dona Eulália tinha joias? Sim, ela gostava e as usava, respondeu Marta. Lucila não falou para Marta o que encontrara no armário. Pensou, querendo concluir, quem era a dona das joias. Será que as joias são de Marta? Não deve ser. Ela é solteira. Não teria por que esconder. Mas e o amante? Seria um homem casado? Marta, quando Dona Eulália saía às quintas-feiras, você também saía? Claro que não. Não costumo sair nem andar a cavalo, eu tenho medo. Você falou de Eulália e não do seu patrão, como ele é? Gosta dele? Lucila continuou a indagá-la. Nem gosto e nem desgosto. Ele não gostava de ver as minhas cicatrizes, não me olhava, conversava comigo de longe sem me encarar. Dona Eulália disse para eu não me importar, que ele fazia isso porque se arrepiava ao me ver. Mudaram de assunto. À noite, Lucila indagou a Alfredo. Será que Marta já teve namorado ou alguém? Penso que não. Comigo aqui a vi sair 2 vezes, uma com o irmão e outra para ir à casa da irmã. Os comentários dos homens daqui é que ela nunca deu confiança para ninguém. Será que ela gostava do seu antigo patrão? Pensou Lucila. Marta terá amado alguém? E como eu vou saber? Penso que não, respondeu Alfredo. Não deve ser Marta quem recebeu aquele presente. Ela é bonita, pelo menos é o que eu penso. Se ela tivesse ganhado joias de repente, esconderia no seu quarto. É a Eulália quem traiu o marido. Contou depois a Alfredo do esconderijo, o que encontrara nele e completou. Talvez na mudança ela não tenha conseguido pegar essas joias e a carta. As deixou pensando que ninguém as encontraria. Um esconderijo? Muito bom, exclamou Alfredo. Irei guardar a minha arma lá. Todos pela região da zona rural têm armas para uma eventualidade, como para matar um bicho, uma cobra. Por aqui comentam que não há perigo, não há roubos. Não temos em casa nenhuma gaveta que possa ser trancada. Agora temo que um dos meninos pegue a arma. Lucila pegou a lamparina e os dois foram ao quarto do meio.
Ela abriu o armário, subiu na cadeira, pegou o envelope e o embrulho e mostrou para ele, mas Alfredo interessou-se por ver o esconderijo. Aqui é um lugar excelente para deixar a arma, exclamou ele. Alfredo foi rápido ao seu quarto, pegou a arma e a colocou no esconderijo. Pronto, somente você e eu saberemos que a arma está aqui, decidiu Alfredo. Lucila abriu o embrulho e mostrou as joias para ele, que decidiu. Lucila, eu não vou ler a carta nem o bilhete. Se a antiga senhora da casa deixou isso nesse esconderijo, era para ficar escondido. Não dá para nos comunicarmos com eles. Eu não conheço a esposa dele, a Eulália. Como dizer a ela que encontramos isso no esconderijo? Será muito comprometedor e desencadeará a tragédia. O marido é traído. Rasgue e queime a carta, o bilhete, o envelope e fique com as joias. Elas serão suas. Lave-as bem, deixe secar no sol e as use. E se alguém as vir comigo e lembrar que eram de Eulália? Ela não deve ter usado, as exibido. Se fizesse isso, como explicaria ao marido? Não ia falar que ganhara de um amante. Depois, comentam que ela não costumava ir à cidade, que não tinha amizade por aqui. Não ia às missas nem festa. Não recebia visitas. Estou lembrando agora que um empregado me contou que a dona Eulália saía a cavalo e ia para o lado da mata. Demorava de 2 a 3 horas para voltar. Talvez, quando ela estava aqui na fazenda, o amante viesse encontrá-la em dia e hora marcados. O fato, Lucila, é que eu comprei a fazenda de porteira fechada, ou seja, com tudo que tem nela, até na casa. Sendo assim, é meu, é nosso, e essas joias estão inclusas. Alfredo voltou para o seu quarto. Lucila foi à cozinha e no fogão queimou a carta, o bilhete e o envelope. No outro dia, lavou bem as joias. Ela não tinha orelha furada para colocar os brincos. Foi à cidade, na farmácia, e furou as dela e as da Mariana. Comprou 2 pares de brinco, um para ela e outro para a filhinha. Resolveu usar as joias, mas separadas. Um dia a corrente, em outro o anel e depois os brincos. E quando fez, não houve comentários. Marta não os reconheceu. Lucila teve a certeza de que Eulália não as usava. Recebeu um envelope grande, foi um vizinho que trouxera. Dona Lucila, gritou o vizinho, fui ao correio e trouxe um envelope para a senhora. Lucila correu para pegá-lo, agradeceu e sentou na varanda para ler. Abriu o envelope, seu coração disparou, era de Basílio. Ele começava a carta dando notícias dele, que estava bem. Depois escreveu que uma de suas amigas, que estudaram juntas, falecera no parto. Lucila fez uma pausa na leitura para absorver a notícia. Comoveu-se com a morte dessa colega. Como ela tinha 20 anos, era seu primeiro filho. A criança também morrera. Que tristeza morrer no parto. Eu devo ter corrido esse risco. Ela morava na cidade e lá ainda aconteceu isso. Voltou à leitura. Lucila, você perguntou da prima Margarida. O que ocorreu com ela foi uma tragédia. Se eu não soubesse, diria que foi horrível. Margarida, pelos muitos falatórios, estava muito infeliz. Um marido violento batia nela e ela ficava isolada na casa dela. Quase não via ninguém. Num domingo pela manhã, o marido acordou e não a viu. A procurou e viu a canoa no lago da represa. Com a canoa da vizinha, ele e os filhos dessa senhora foram até a outra canoa e ela estava vazia. Todos pela região procuraram por ela e pelos filhos. Nada foi encontrado. 2 moços da vila que sabiam mergulhar foram ajudar e nada acharam. Deram por desaparecidos.
concluíram que Margarida se suicidara, mas antes mataram os filhos. Afogaram-se. Falaram até que ela amarrou um no outro e uma pedra, jogou as crianças na água e depois se jogou. Ela não sabia nadar. Foi triste. Todos se comoveram e falaram muito sobre esse assunto. Até a polícia os procurou. Foram de lancha a outras margens. Ninguém vira nada e nenhum corpo foi encontrado. A polícia os deu por mortos. Onde a canoa foi encontrada existe um fosso profundo, a que nenhum mergulhador consegue ir sem equipamento correto. 6 dias depois, no sábado, eu recebi a visita de um filho de Nininha, a vizinha de Margarida. O moço veio me visitar, me disse que teve de vir à cidade em que moro para comprar uns materiais e que a mãe dele pediu para ele me visitar e me contar o que acontecera. O moço contou. Mamãe, Nininha, está muito triste com o desfecho da história. Ela sabia que o Sidão era violento, tratava mal Margarida. E ela não fez nada, sente remorso. Pensa que deveria ter interferido, feito alguma coisa para ajudá-la. Não quis se intrometer e aconteceu a tragédia. Pela manhã, no domingo, vimos lá de casa a canoa de Sidão no meio do lago. Pensamos que talvez por não ter sido bem amarrada se soltara. Quando ouvimos Sidão gritar colérico por Margarida e perguntar a nós se ela estava conosco, respondemos que não e falamos da canoa. Eu, com a nossa canoa, fui até ele e fomos até ela. A encontramos vazia. Sidão se desesperou ao ver a canoa vazia. Chamamos todos os vizinhos e começamos a procurar. A polícia veio, pessoas da vila, 2 rapazes acostumados a mergulhar. Procuramos o dia todo, nada foi encontrado. Deduzimos que Margarida matara os filhos e se suicidara. Nunca pensei que Sidão fosse sentir tanto. Ele até chorou, mas minha mãe o xingou. Chora de remorso? Batia nela, tratava mal, foi por isso que a coitadinha se matou. Você é o culpado. Ele respondeu, não deixava faltar nada para ela. Eu gostava dela. Minha mãe retrucou. Era pelo amor que a maltratava, Carrasco? O moço ainda falou que todos se admiraram de ver o sofrimento de Sidão. A tragédia comoveu a todos. Mandaram celebrar missas para eles. Pessoas vieram me visitar, me dar os pêsames. O plano de Margarida por aqui deu certo. Umas pessoas acusaram Sidão e outras sentiram pena dele. Espero não vê-lo mais. Penso que Margarida não me contou tudo o que sofrera com este homem. Finalizou mandando abraço a todos. Lucila levantou, tomou água, sentou-se novamente e releu a carta. Depois foi ao fogão, a colocou no fogo e verificou se queimara tudo. Sidão sofreu? Deve ter sido pelos filhos. Ele me fez sofrer. Passou. Ele sofre, mas passará. A história de Margarida é triste, mas terminou. Sinto por Dona Nininha. Ela sentiu remorso, mas passará. Talvez por esse fato ela passará a ajudar outras mulheres. Não conseguiu sentir pena de Sidão, mas também não queria que ele sofresse. Se me comparo agora com a vida que eu tinha, diria que eu estava no inferno e vim para o céu. Sidão foi mal comigo, mas todo sofrimento passa, e o dele passará. Será que ele entendeu que agir errado comigo? Talvez não. O plano de Lambari e Margarida deu certo, e isso é bom. É o que realmente importa. As pessoas se comoveram, porém não fizeram nada antes, quando sabiam e me viam sofrer. Dona Nininha sentiu remorso, não queria isso, eu gosto dela, mas não tinha como fazer diferente. Além do tio Basílio, ninguém deveria saber.
Como Dona Nininha, muitas pessoas, depois de uma tragédia, sentem por não ter interferido, ajudado. Porém, todos têm motivos. Sidão era temido pela região e Dona Nininha com certeza sentia, como todos, medo dele. Não quero mais pensar em Margarida. Ela de fato faleceu. À noite, Lucila contou da carta para Alfredo os comentários que houvera e finalizou. Lá tudo deu certo. Aqui também. Lá acabou, aqui começou. Não devemos mais falar desse assunto. Lucila respondeu ao primo e não tocou no assunto. Sempre os dois trocavam correspondência. Em outra carta, Basílio pediu para Lucila mandar cópias dos seus documentos. Ele queria mudar o seu testamento. Ela o fez. Em outra, Basílio escreveu que o ex-companheiro de Margarida casara-se. Fazia 1 ano e 8 meses que ocorrera a tragédia. Uniu-se a uma moça da vila. Não era bonita e já passara da idade de casar. Ela deve ter entre 22 a 25 anos, deduziu Lucila. Basílio continuou. Sidão vendeu aquelas terras da represa, porque a moça não quis morar lá. Comprou uma venda, ou seja, um mercadinho na vila, e foi morar lá. Ele casou mesmo, no civil e na igreja. O pai da moça e os irmãos dela o avisaram. Ai dele se bater nela. Os 3 iriam lhe dar uma grande surra. Comenta-se que Sidão ainda ama a falecida. Muitas pessoas o viram chorando por ela. Sentiu-se, com essa notícia, mais tranquila. Às vezes ainda sentia medo de ser encontrada e do que Sidão poderia fazer com ela e com Alfredo. Ele, casado, terá outra família, outros filhos, e o passado será enterrado. Tomara que ele seja um bom marido. Deverá ser, ou porque aprendeu a lição, ou terá medo da família dela. Como é importante ter família. Pela primeira vez, orou por Sidão, desejando que ele fosse feliz, porque ela estava sendo. Não queria sentir mais mágoa e realmente não mais a sentia. Como sempre, nas cartas, Basílio dava notícias de pessoas conhecidas e, quando sabia da família dela, escrevia sobre ele e sempre queria saber dela. Normalmente, Lucília, após ler e reler, queimava as cartas. Ela também escrevia para Basílio contando o que fazia, como era sua vida, e se alegrava por saber dele. Foi por uma das cartas dele que soube que a sua mãe, após meses doente e sofrendo muito, falecera. Tio Basílio é o único elo com o meu passado, mas esse eu não posso, não devo romper. Gostava muito de escrever para Basílio e receber as suas cartas. Numa o convidou para morar com eles. Basílio respondeu que não, que o tio Basílio morrera como Margarida. O primo Basílio de Lucila não queria morar com ninguém e nem sair da casa que morava havia tantos anos e queria morrer lá. Depois, prima, escreveu, não dá certo pessoas da família morarem juntas, porque costumes são diferentes e pessoas idosas têm muitas manias. Um pode incomodar o outro. Estava bem do jeito que estava, e ela não devia se preocupar. Aquelas cartas eram de fato o único elo com a sua família e com o seu passado, porque o nosso passado, por mais que tentemos anulá-lo, não conseguimos. Esquecê-lo é impossível, mas ele pode não machucar mais. Lucila sentia-se em paz com seu passado, porque o presente era bom demais. Aguardem, a história continua.